Boa noite, pessoal. Mais uma vez eu tô aqui falando a respeito do nosso Criador. E como eu disse no vídeo anterior que eu ia começar a ler a Bíblia e tentar entender alguns pontos chaves dela, né? Não é chaves de Chaves Chapolin, é pontos que tem segredo, né? Então às vezes a gente lê correndo, lê rápido e esquece de prestar atenção em alguns versículos que parece que tem um segredo ou que tem um mistério, né? Conforme o pessoal hoje fala, mistério. Então vamos tentar ler isso daí, né? Então hoje é quinta-feira, dia 3/1 de janeiro de 2019. Estamos aproximadamente às 9h10 da noite, às 21h10 da noite. Vamos ler junto? Aí quem sabe a gente entende mais um pouco, né? E eu peço para vocês paciência e um pouco de calma para nós aprendermos junto as escrituras. No princípio criou o Altíssimo os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Altíssimo se movia sobre a face das águas. E disse o Altíssimo: haja luz, e houve luz. E viu o Altíssimo que era boa a luz, e fez Ialro separação entre a luz e as trevas. E Ialro chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Tarde e manhã que o Ialro fez. Ô Pai Israel, como tarde e manhã? Sendo que não havia sol, não havia lua, não havia estrela, havia só um abismo, uma escuridão, né? E o espírito de Ialro, né? Já falamos isso em outro vídeo, que Ialro é um nome do Altíssimo, que está lá no nosso tetragrama, Iode, Re, Vav, Re, que se diz Ialro. Tem uns que falam Ial, né? Mas então, como dizer era tarde e manhã, né? Que aconteceu aqui, tarde e manhã, se não havia sol e nem a lua. Se agora você for para parar e pensar qual tarde e manhã, não estava escrito o sol nem a terra, né? Aí você começa a ficar confuso, porque não existia o sol. Ou será que o Criador, o nosso Altíssimo, estava cronometrando as horas que ele trabalhava? Que ele começava aqui, estava escuro, tanto faz. Não tem isso escrito na Bíblia. Você não vai ver isso revelado na Bíblia. Como que foi isso, né? Que dia e noite vai passar a ver agora aqui, ó, no versículo 4, né, de Gênesis, capítulo 1, versículo 4, que fala que e viu Ialro, o Altíssimo, que era boa a luz, e fez Ialro separação entre a luz e as trevas, né? E aqui no versículo 5, o Altíssimo chamou a luz de dia, né? No caso o sol, né? E as trevas chamou de noite. Ainda a lua não estava feita, porque tinha só o dia, o sol, e não tinha a lua ainda, né? No versículo 5. Vamos continuar para o versículo 6. E disse o Criador: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez o Altíssimo
a separação e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim fez. E chamou o Altíssimo a expansão de céu. E foi à tarde e manhã, o dia seguinte, segundo. E disse Ial: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e separa a porção seca, e assim foi. Dá para entender um pouco, né? A Bíblia, ela fala em enigmas. Tem hora que ela te põe na hora atual da leitura, mas ela tem um outro acontecimento aqui que não está revelado para a humanidade. Entendeu? E chamou o Altíssimo, aqui no versículo 10, a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Ialro que era bom. E disse Ialro: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, e conforme a sua espécie, e viu o Criador que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. Está vendo que aqui nesse capítulo vai falar e foi a tarde e amanhã. Isso daqui é para embananar mesmo, porque a gente não sabe como que foi tarde e manhã. Então o nosso Criador trabalhava de tarde para amanhã, ou ele atravessava a noite trabalhando porque era mais fresquinha, isso não tem relato. Então fica a nossa cabeça girando. Não precisa se preocupar com isso também não, porque não vai fazer efeito nenhum para nós. Porque o que nós importa é saber quem fez os céus e a terra e como foi feito. Agora, manhã e tarde não está no nosso cronograma, nem relógio existia, né? E disse o Criador, no versículo 14: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Vamos dar outra pausinha aqui. No versículo 14 aqui, é bem diferente o que ele está falando aqui, de haja luminares, né, luzeiros. Então, até ali no versículo 4, onde fala que viu o Criador que era boa luz, parecia que o sol estava parado de um lado e a lua do outro, ou as trevas do outro. A terra parecia que não girava. Mas isso é da minha cabeça, não está escrito, não fica matutando o que deve acontecer, mas parece que ainda a terra não girava no eixo dela. Porque então agora no versículo 14, o Criador fala que é assim, ó: e disse Ialro, né, o Criador, haja luminares na expansão dos céus, para separar entre o dia e a noite, faz a separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos e anos. Entendeu? Olha só, agora parece que a Terra começa a fazer aquele movimento de rotação. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez o Altíssimo os dois grandes luminares, e o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor
para governar a noite, a lua, né? Que ela reflete a luz do sol, segundo os estudos aí científicos, que também não é minha área, ela reflete a luz do sol para deixar a Terra mais clarinha um pouco, né? Segundo a lua minguante, a crescente, a nova e a cheia, cada uma tem uma luz, né? E fez as estrelas, desculpa. No versículo 17, e Yahweh os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu o Criador que era bom. E foi a tarde e manhã, quarto dia. E disse Yahweh, o Altíssimo, produzem as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, e voam as aves sobre a expansão do céu. Eu estou com uma tradução de uma Bíblia aqui, que ela é usada bastante nas igrejas evangélicas, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, né? Mas eu estou também com uma outra Bíblia, que é da Testemunha de Jeová. É bom dar uma olhadinha para ver como é que funciona de uma Bíblia para outra, porque lá na Testemunha de Jeová eles falam fôlego de vida. Vamos confirmar? Aqui na tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 20, fala dessa forma. Disse também o Altíssimo, lá fala Deus, né? E como a gente já viu por vários estudos, que Deus foi trocado esse nome para uma finalidade pagã, para a gente soar o nome de Zeus aí, né? Então eu tô trocando mesmo onde está falando Deus e Senhor, porque em outras traduções, Senhor quer dizer Baal, então eu tô descartando essas pronúncias da minha vida, Deus e Senhor, então estou mudando de Deus e Senhor para Altíssimo ou Criador, ok? Então vamos lá. Disse também o Criador, povoem as águas de... Povoem... Puxa vida, tá escuro um pouco aqui. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem sobre a face da terra, sob o firmamento dos céus. O quê? Que fala aqui? Enxames de seres viventes. Ali fala de alma vivente. Eu tô dando uma atrasadinha aqui, que a luz está um pouco meio escura, mas eu tô me arranjando ao primeiro dia meu ainda. Tomara que a gente evolua, né? Muito obrigado, desculpa por dar dando essas falhinhas. Então aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, tá falando que... E disse o Altíssimo, produzem as águas abundantemente répteis de alma vivente, né? Diferente de fôlego e alma, né? Nós vamos chegar a respeito ainda dessas coisas aí de alma, vamos chegar bem devagarzinho. No 21, e criou o Altíssimo as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente. Ela vai falar de fôlego de vida, né? Na Testemunho de Jeová, ali na tradução do Novo Mundo. As águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Yahweh que era bom. E o Altíssimo os abençoou, dizendo frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares e as aves
se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Estamos acabando. 24. E disse o Criador: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez o Criador as bestas feras, né? Essa é a tradução João Ferreira de Almeida, fala bestas feras, mas lá fala animais do campo, selvagem. E conforme a sua espécie, e viu Deus o Criador que era bom. E disse o Criador: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá vendo aqui? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Um intervalo só. Aí vem a ideia da Santíssima Trindade. Aí tem o perigo de muitas e muitas religiões para colocar na cabeça das pessoas Santíssima Trindade. Façamos, em plural. Como assim? O Criador Yahweh, né? O nosso Altíssimo precisava de mais alguém para criar outras? Não. É que lá na frente nós vamos ver também que a primeira obra, a primeira criação do nosso Criador, do nosso Altíssimo, foi o seu Filho, Yahushua, ok? A primeira obra. E segundo mais entendimento, foi o único que saiu das entranhas do Altíssimo, do DNA idêntico dele. A gente vai estar passando a limpo, se eu tiver também errado, tem mais estudo a respeito disso. Mas dá a entender a Bíblia que ninguém mais foi tirado das entranhas do Altíssimo a não ser o próprio Cordeiro, o Filho, Yahushua, né? Ou Yeshua, ok? Hoje o pessoal chama de Jesus, mas vocês vão ver que Jesus também teve uma tradução idólatra aqui nas versões mundiais, né? Vocês vão continuar vendo nos estudos que tá aí nas playlists minha aí, e tem muito mais se vocês quiserem saber, pesquisando qual é o nome do verdadeiro Filho do Altíssimo. Vocês vão ver várias e várias, né, pessoas falando sobre isso. Então não é o meu forte. O meu forte é mais ou menos tentar ler com vocês aqui, entendeu? Façamos o homem. Por que façamos o homem segundo a nossa imagem? Por quê? Porque ali já não estava o Criador sozinho. Que ele precisou de alguém para fazer? Sim. Mas aí por quê? Porque o Cordeiro, Yeshua, lá em Provérbio, você vai ver que a gente vamos chegar lá, que ele é o mestre de obra do nosso Criador, de Alro, né? E assim, a Bíblia chama o próprio Criador de engenheiro. Então ele trabalhou junto na nossa formação. Mas o Criador precisava de mais. O Espírito Santo, como que é o Espírito Santo? Vai chegar tudo devagarzinho. Porque também aqui a gente vai inculcar muita coisa na cabeça, né? Então vamos lá terminar o assunto de hoje. E disse o Criador, né? Aqui no 27 já. E criou Yahweh o homem à sua imagem. A imagem de Yahweh os criou. Macho e fêmea. Aqui já tem também que já foi criado macho e fêmea. Dali mais para frente que vamos ver que a Eva lá, a mulher, foi tirada da nossa costela. Mas aqui já disse macho e fêmea porque já estava projetado na cabeça do Criador. No projeto dele já estava projetado a fêmea, a mulher. Mas aqui fala macho e fêmea porque ele já criou aqui exatamente? Não, vamos ver seguido ali. Vai ter uma sequência ali. No capítulo 3 ou 4 vai ter que é ali que o Criador passa a tirar da costela do homem
aí vira-se, transforma a mulher, ok? 28. E o Criador os abençoou, e disse-lhe e algo, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse o Altíssimo, eis que vos tenho dado a erva do que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para alimento. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui na outra tradução, para a gente ver que tem uma outra versãozinha. Aqui na versão do Novo Mundo, aqui na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, está escrito assim, no capítulo 1, versículo 29. E disse o Altíssimo ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos servirá como alimento. Ok? Podia comer de todas as árvores, né? Do jardim ali que o Criador fez para o homem. Agora nós estamos aqui no versículo 30. E a todo animal da terra, e a todo animal da terra, e a toda árvore, e a toda a erva, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente ou folho de vida, toda a erva verde será para mantimento. Vamos fazer uma pesquisinha aqui, uma reflexão. Aqui tem gente que pensa que o Criador deu os animais para o ser humano comer. Não, para o ser humano foi dado para comer as ervas ali, né? No primeiro estágio da criação, não foi? Então aqui ele fala, e a todo animal, quer dizer, estava destinado os animais, tanto o leão que vocês vão ver que foi criado ali também, não fala os animais o nome, né? Mas era para comer o quê? Capim, a erva da terra, era para comer o capim. Então o que acontece? Tem gente que fala, o pai falou que é para comer todo o animal. Não, tem vírgula aqui, ó. E a todo o animal da terra. Isso ele deu também para os animais da terra para comer o quê? Tá vendo? 30. E a toda ave dos céus também, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para alimento. Era para eles comer erva, capim, não comer carne, comer gente, comer bicho. Nessa primeira fase da criação não tinha matança de nenhum ser, pelo que a gente entende aqui. Vai ter gente que fala, não, tá liberado. Não, no versículo 30 de Gênesis, a ordem não era essa, ok? Versículo 31, último. Muito obrigado, tá? Por ter me aturado até aqui. E viu o Criador tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, né? Esse muito bom eu que alonguei, mas eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Muito obrigado. Terminamos aqui, vamos entrar no capítulo 2. Até amanhã. Leiam, entendam junto comigo, dão seus comentários, curtem, compartilhem, porque a gente vai chegar em muitos outros lugares ainda. Muito obrigado, viu?